Vamos falar um pouco agora acerca das ligações interatômicas do ponto de vista do modelo da nova teoria quântica. Nós não vamos poder nos aprofundar muito nesse tema, vamos apenas falar de algumas noções a respeito de como os átomos estabelecem ligações entre eles para a formação das moléculas. Bom, quando você aproxima um átomo de outro, existem várias maneiras da eletrosfera, da nuvem eletrônica que está em torno de cada um dos núcleos, se reconfigurar de forma a permitir uma ligação interatômica. Então, existem várias maneiras dessa ligação se estabelecer, né? Então, o primeiro tipo de ligação que nós temos é quando você tem os elétrons no estado S se ligando, né? Então, imagina, por exemplo, dois átomos de hidrogênio que se aproximam, estabeleçam uma ligação para formar a molécula de hidrogênio, o H2. Então, você poderia representar esse tipo de ligação com essa figura aqui, né? No caso específico do H2, você imagina que essas duas esferas, que seria a configuração da eletrosfera inicialmente, em cada um dos átomos separados, se aproxima mais do que está aqui, formando quase um novo círculo, né? No entanto, aqui a representação está dessa forma para salientar algumas características da própria ligação, né? Em primeiro lugar, a gente precisa lembrar que aqui, se for dois átomos de hidrogênio, nós temos um elétron em cada átomo e esse elétron vai ter um spin. Então, esse tipo de ligação vai se configurar com o spin de um elétron numa orientação e o spin do outro elétron na orientação oposta. Então, isso já vai dar, vamos dizer assim, uma cola suficiente, uma força de ligação suficiente para manter a molécula bastante coesa. Mas, além disso, você tem o fato de que os dois átomos vão ter as suas eletrosferas em superposição aqui. Então, a densidade eletrônica nesse meio vai ser maior que a densidade eletrônica aqui onde está simplesmente em azul. Então, um núcleo que tem carga positiva, ele vai ver esse lado de cá com uma densidade de carga negativa maior do que esse lado de cá. Então, a tendência desse núcleo é vir para cá. Ele vai ser puxado para a esquerda mais do que para a direita. E nesse caso é o oposto, né? Esse núcleo aqui vai ser puxado para a direita mais do que para a esquerda. Então, isso também reforça, vamos dizer assim, a energia de ligação dessa molécula aqui vai produzir um efeito bastante consistente. Então, esse tipo de ligação, quando eu tenho um orbital, né, um estado S se ligando com outro estado S, como é o caso do H2, eu chamo essa ligação de sigma. Essa ligação interatômica é chamada de sigma. Além da sigma, a gente tem outros tipos de ligação interatômica, como a pi, por exemplo. A pi, ela ocorre quando você tem dois estados p ligados, né? Então, um estado P tem a forma de um halteres, né? Então você aproxima dois elétrons em átomos que estão nesse estado e o resultado vai ser uma reconfiguração da nuvem eletrônica dessa maneira aqui, né? Uma maneira totalmente inesperada e classicamente, né? Classicamente a gente não esperaria que os elétrons se reconfigurem em torno dos dois núcleos dessa maneira aqui, né? Então você tem uma densidade eletrônica significativamente grande aqui acima e outra abaixo, e aqui uma densidade muito baixa, uma densidade eletrônica muito baixa, onde estão os núcleos, né? Então isso é uma coisa que, por exemplo, o eletromagnetismo clássico não preveria, né?
Aqui é importante dizer que também nós temos apenas uma representação aqui, não existem átomos em que de um único elétron, em que esse elétron esteja no orbital p, né? A menos que você cite esse elétron, mas nesse caso esse elétron ficaria nessa configuração um tempo muito curto. Então, nós sabemos que esse tipo de configuração, ela existe naturalmente em átomos muito eletrônicos e que tem outros elétrons que estão no estado S, né? Então, esse tipo de ligação está sendo representada para aqueles elétrons de um átomo multieletrônico que estão no estado S, né? Então, por exemplo, o átomo de carbono, ele tem elétrons, os últimos elétrons estão no estado P. Então, esses últimos elétrons podem oferecer uma ligação interatômica dessa natureza aqui, né? Mas ainda é esperado que no átomo você tenha elétrons no estado S também, que também pode ajudar na ligação. Daqui a pouco vamos ver como que uma molécula formada de átomos multieletrônicos se liga e como que seria a nuvem eletrônica em torno dessa molécula. E além da ligação S, da ligação sigma e da ligação pi, nós temos também a possibilidade da ligação híbrida, ou seja, um elétron no estado S se ligar com um outro elétron em outro átomo que está no estado P, né? Então daria uma ligação desse tipo aqui, né? Então um elétron no estado S se ligando com um elétron no estado P, né? Ainda para esse tipo de ligação nós chamamos de sigma, porque digamos assim que é a ponta do halteres que se liga com a esfera S, né? Aqui novamente nós teremos a ligação sigma, né? Seria tipo uma ligação SS. Aqui seria uma ligação SP, o que se chama de ligação híbrida. Aqui nós temos uma ligação sigma, mais para dois orbitais P também, né? Então, isso são vários exemplos de ligação sigma, né? Sendo essa considerada híbrida, essa do meio. É importante lembrar que, para todas essas ligações, o spin tem um papel fundamental, né? Então, se você for imaginar apenas a componente elétrica, devido às nuvens eletrônicas, devido à distribuição de cargas representada pelas nuvens eletrônicas, esse tipo de ligação seria altamente improvável, porque você tem carga negativa aqui, carga negativa aqui. Seria como se a carga negativa atraísse carga negativa. No entanto, essa ligação ela pode se dar perfeitamente devido ao spin dos dois elétrons, né? Então, se esse spin se configura para cima e esse para baixo, então essa ligação é perfeitamente possível, né? Outras ligações que seriam altamente improváveis do ponto de vista elétrico, elas podem acontecer mediante um conjunto de ligações entre elétrons, né? Então, assim, quando você tem uma ligação muito forte entre dois elétrons dentro de uma molécula, outras ligações são possíveis que não são tão fortes e até que representem uma repulsão do ponto de vista elétrico, mas uma atração do ponto de vista magnético devido ao spin, né? Vamos ver. Aqui nós teremos uma representação da nuvem eletrônica numa molécula, no caso aqui uma molécula de C2H4, né? Nós podemos indicar aqui nessa molécula tanto ligações tipo sigma quanto tipo pi, né? Então, se você for imaginar que a molécula de carbono tem quanto aos últimos elétrons estado P, né? Então aqui estaria se representando apenas a nuvem eletrônica devido aos últimos elétrons, né? Então você poderia ter uma ligação π entre dois
estados P, né, deste elétron e deste elétron aqui, do carbono. Então, estabelece uma espécie de ligação, uma ponte, vamos dizer assim, de carga elétrica entre esses dois halteres, né? Então, isso seria uma ligação tipo π, né? Mas também a ponta de um halteres de um elétron do átomo de carbono com a ponta do P, do estado P do outro elétron do carbono, podem se juntar também, fazer uma superposição aqui, né? O que seria uma ligação sigma, né? E aqui estariam os átomos de hidrogênio, em que o elétron certamente vai estar no estado S, né? Então também pode fazer uma ligação tipo sp, né? Uma ligação híbrida tipo sp. Então nesse tipo de molécula nós teremos todos os tipos mencionados anteriormente de ligação, né? Nós temos a ligação sigma, ligação π e ligação tipo sigma, mais entre um estado S e um estado P de elétron. Aqui é uma representação em tipo desenho que é feita para enfatizar as ligações. Ela não é totalmente fidedigna ao que é de fato a nuvem eletrônica em torno desse tipo de molécula, do C2H4. Porque ainda teremos que considerar os elétrons do átomo de carbono que estão no estado S, que são os mais fortemente ligados, né? Os de menor energia. Então, os primeiros elétrons do átomo de carbono, eles não estão representados aqui. E a aparência geral dessa molécula, se considerado tudo isso, eu vou ter aqui uma outra nuvem devido aos elétrons no estado S do carbono, e aqui também, outra nuvem. Então, essa molécula seria muito mais encorpada, né? Então, vocês imaginam que a nuvem eletrônica, ela teria uma certa densidade aqui na parte frontal e depois na parte posterior da molécula, de acordo com a orientação que estamos vendo nessa figura aqui. Então, a nuvem eletrônica, ela é mais encorpada, ela preenche melhor o espaço, não tem tanto vazio quanto está sendo indicado nessa representação, que é apenas para enfatizar as ligações, né? Então, isso para vocês terem mais ou menos uma ideia de como que seria a configuração eletrônica de uma molécula. Aqui é um desenho também de uma ligação entre dois átomos de carbono, né? Então, pode ser da mesma molécula anterior, em que os átomos de hidrogênio estão suprimidos, apenas para enfatizar mais as ligações. Então, aqui eu teria a ligação sigma de dois orbitais P, e aqui eu teria a ligação π entre dois orbitais P, né? Isso seria uma configuração de dupla ligação. Esta é uma ligação, e o conjunto disso com isso seria a outra ligação. Notem, né, lembrem-se que esse azul aqui é um único elétron. Esse azul aqui também é um único elétron. Então, isso mais isso é apenas uma ligação entre dois elétrons. Contudo, cada uma dessas ligações contribui para dar uma consistência, uma força de atração entre os dois átomos. Aqui seria o caso da molécula de dióxido de carbono, o CO2, né? Nesse caso tem um átomo de carbono aqui e dois átomos de hidrogênio, né? Então, do ponto de vista desse esquema aqui, que é pouco representativo da geometria real da molécula, porque aqui a gente não tem ideia de como que é a nuvem eletrônica em torno da molécula, né? Aqui está apenas uma representação geométrica de como que vai ser a disposição dos núcleos, né? Então, os núcleos em geral da molécula de CO2 tem uma configuração linear, embora com a vibração da molécula essa configuração linear ela oscila, mas esse desenho também é feito de tal forma a enfatizar as ligações sigma, né, entre os orbitais P
dos elétrons dos diversos átomos que estão aqui. Aqui tem a ligação sigma, aqui tem a ligação sigma, e as ligações tipo π, né, entre os orbitais p dos átomos também, né? Reparem que elas se dão em planos diferentes, né? As duas ligações π. Esse desenho é importante para a gente compreender que aqui nesse tipo de representação nós colocamos uma ligação dupla entre o carbono e o oxigênio. Essa ligação dupla se refere a uma ligação sigma e uma ligação π, né? Então, cada um desses traços se refere a uma junção aqui, né? Então, digamos que a de baixo seja π, então essa de baixo está representando esse tipo de ligação, e a de cima, aliás, a de baixo seja sigma, então aqui a gente está representando esse tipo de ligação, e a de cima π, então ela está representando esta daqui, né? Esse pontilhado é apenas uma representação. Na verdade, a nuvem eletrônica ela vai cobrir todo esse espaço aqui, né? De tal forma que a molécula, a densidade de probabilidade da molécula e a densidade de cargas negativas da molécula vai ser uma coisa muito mais contínua em torno de todo o espaço aqui. E assim, é importante salientar que a molécula de CO2 é um gás, então a configuração eletrônica da densidade de cargas que você vai ter vai ser algo próximo da esfera, né? Então é uma molécula, digamos assim, neutra do ponto de vista elétrico e magnético, né? Por isso que é um gás. Bom, quando nós imaginamos que temos dois átomos com muitos elétrons, né? Vamos imaginar, por exemplo, o átomo de oxigênio ou o átomo de nitrogênio, e nós constituímos a molécula de oxigênio e nitrogênio, ou seja, o O2 e o N2, você vai ter muitas dessas ligações, porque existem vários elétrons, né? Então, com isso, você vai ter uma deformação da geometria das nuvens eletrônicas. E, além disso, os níveis de energia dos átomos separados, eles vão se alterar em função dessa alteração da geometria das nuvens eletrônicas, né? Quando nós pegamos, por exemplo, dois orbitais p, ou seja, dois elétrons que estão no estado p, e vamos conceber como é a ligação entre esses dois elétrons, essa ligação pode se dar de duas maneiras diferentes, né? Como nós vimos antes, essa ligação vai poder se dar por uma força de troca. Dentro dessa força de troca, nós temos que obedecer o princípio de exclusão de Pauli, que vai nos dizer que a simetria da função de onda total é negativa. Então, quer dizer que a função de onda total é antissimétrica. Isso quer dizer que nós temos duas possibilidades, como vimos antes. A parte espacial ser simétrica e a parte de spin antissimétrica, e a parte espacial antissimétrica e a parte de spin simétrica. Então, quando você tem muitos elétrons se ligando, e o princípio de exclusão de Pauli fala que eu não posso ter dois elétrons com os mesmos números quânticos, é de se esperar que alguns deles estabeleçam uma ligação, no caso aqui, uma ligação sigma de orbital p, de maneiras diferentes. Então, quais são essas maneiras? Uma delas é eu ter os spins antiparalelos, um spin para cima e um spin para baixo, e a função de onda total ser simétrica. Então, eu teria essa configuração aqui. Se eu colocar um eixo aqui, eu tenho um máximo no meio, né? E aí o lado esquerdo, lado direito, correspondeu ao lado esquerdo da função de onda ou da densidade de probabilidade, né? Então, aqui eu teria uma função
espacial simétrica, que é própria de uma ligação de spin antissimétrico, um spin para cima e um spin para baixo. No entanto, já que essa ligação ela é forte e segura a molécula junta, eu posso ter também uma ligação diferente, em que a distribuição espacial, a parte espacial da função de onda seja antissimétrica, ou seja, eu tenha aqui no meio um mínimo de densidade de probabilidade, né? Então isso aqui seria típico de uma função ímpar. Aqui, na verdade, nós teríamos o módulo de psi ao quadrado, o psi asterisco psi, que dá a densidade de probabilidade, mas isso advém, esse tipo de configuração advém de uma função de onda antissimétrica, né, em que você tem, em que o valor dela próximo da origem é próximo de zero. Então, eu posso ter também uma ligação em que a parte espacial da função de onda seja antissimétrica, como aqui, e os spins simétricos, ou seja, eu ter os dois spins orientados da mesma maneira. Então, isso, quando tem uma molécula que tem diversos elétrons, isso vai acontecer. Eu vou ter dois elétrons que vão estar nesse estado aqui, convivendo com outros elétrons que vão estar nesse estado aqui, né? Em termos energéticos, esse tipo de ligação é mais energética. Então, aqui, os elétrons vão estar num nível de energia menor, mais profundo, mais negativo. E aqui um nível de energia maior e mais fácil de ser rompido. Em termos de níveis de energia, eu tenho o seguinte esquema, que é muito útil para entender o que acontece quando nós temos uma ligação molecular. Imagina que nós vamos tratar de uma ligação molecular entre dois átomos de oxigênio para formar a molécula de O2. Então, aqui desse lado eu tenho a distribuição eletrônica de um átomo de oxigênio individualmente considerado, e aqui do outro átomo de oxigênio também individualmente considerado. Então, o estado fundamental desses átomos de oxigênio seria com o subnível 1s preenchido, o subnível 2s preenchido, e depois o 2p parcialmente preenchido, né? No oxigênio nós temos 8 elétrons, então vamos ficar 2 no 1s, que não está nessa figura, 2 no 2s, até agora deu 4, e mais 4 aqui no 2p, né? Então, o esquema de preenchimento me fala, coloca os 3 primeiros elétrons para cima, que é uma configuração energética menor, né? Esses elétrons para cima vão estar com o estado de menor energia e depois o próximo para baixo aqui, né? Então, essa é a configuração de preenchimento do estado fundamental de um átomo de oxigênio individualmente. Quando eu aproximo um átomo de oxigênio do outro átomo de oxigênio, os níveis de energia eles vão se reconfigurar. Aqui eu tenho um nível de energia, aqui eu tenho outro nível de energia do átomo individual. Aqui também, né? Quando nós aproximamos, esses níveis se alteram. Então aqui, por exemplo, a ligação sigma entre dois orbitais S, entre dois estados S, eu tenho 4 elétrons, né? Esses 4 elétrons não vão poder todos eles ocupar o mesmo nível de energia. Então, o que vai acontecer é que vai haver uma duplicação de níveis de energia, né? Esse nível de energia aqui, ele vai se transformar, junto com esse, vai se transformar em 2 níveis diferentes. E aí eu vou colocar 2 elétrons num nível e 2 elétrons no outro nível. Esse de baixo, né, que é chamado de sigma 2s, porque ele vem da união de 2 orbitais S, é esta configuração aqui, né, a configuração simétrica na componente espacial e, portanto, antissimétrica no spin. Então, esses spins vão estar antissimétricos, né? E essa aqui é a configuração antissimétrica da parte espacial. Uma vez que você tenha uma redistribuição dos níveis de energia em 2 níveis, um para função simétrica e outro para antissimétrica, eu tenho espaço para 4 elétrons, porque
eu posso ter um com um spin para cima e para baixo em cada um desses níveis aqui. Então, de acordo com o princípio de exclusão, eu não tenho problemas, porque esses dois elétrons aqui, embora um para cima e um para baixo em termos de spin, eles têm estados quânticos diferentes, porque eles têm a parte espacial da função de onda diferente. Então, nós não temos aqui dois elétrons com os mesmos números quânticos, no mesmo estado quântico. E para os elétrons aqui no orbital P, em que estavam no orbital P originalmente, né, nos átomos separados, também os níveis de energia, esse nível de energia, esse nível de energia, vão se reconfigurar. Agora eu tenho que distribuir num total de 8 elétrons, 4 aqui, 4 aqui. Né? Então, nós vamos ter aqui o surgimento de 4 níveis de energia. Então, esses dois originais vão dar margem na ligação molecular a 4 níveis de energias diferentes. Né? Então, lembrem-se que o orbital P ele pode se ligar tipo sigma, então eu tenho um sigma aqui, um sigma asterisco aqui, e também se ligar do modo P, né? Não é do π, aliás. Então, isso nos oportuniza 4 níveis de energia diferente, né? Então, no sigma cabem 2 elétrons, e no π vão caber 4 elétrons, né? E aqui também 4 elétrons, aqui 2 elétrons. E aí eu tenho que fazer o esquema de preenchimento até obter o número total de elétrons da molécula de O2, que é 16. Né? Lembrando que um S aqui não está sendo representado, então eu tenho mais 4 elétrons aqui embaixo. Então esse é o nível de esquema de energia, de preenchimento dos níveis para a molécula de O2. Né? Os últimos elétrons que ocupam a molécula de O2 no seu estado fundamental vão estar estabelecendo uma ligação tipo π entre orbitais P. Finalmente, tudo isso é para mostrar para vocês que o modelo de átomo proporcionado pela nova teoria quântica, que é o modelo, digamos assim, de nuvens eletrônicas, ele oferece uma explicação, uma descrição bastante fidedigna do comportamento das moléculas, das ligações intermoleculares, né? E essa reconfiguração em termos de energia, quando tenho a molécula ligada, que também corresponde a uma reconfiguração com relação à distribuição de cargas, a nuvem eletrônica da molécula, também vai poder prever quais são as propriedades químicas dessa molécula. Né? Então, isso é uma área muito bem estabelecida já da ciência, né? E que mostra que o modelo de nuvem eletrônica, e não o modelo de órbitas elípticas, descreve muito bem a realidade.